todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe. Desejar uma maravilhosa noite de estudo a todos nós. Estamos vivendo um novo tempo, né? Carnaval já passou, né? E entramos numa nova esfera de energia. Portanto, é necessário um cuidado redobrado por esses dias, nesses 40 dias que nós viveremos aqui, né? E desejo também que a sua alma se sinta alimentada com tudo que nós vamos partilhar hoje. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem.
Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez vos agradecemos pela tua presença e assim a permissão sagrada do nosso querido irmão, Dr. Bezerra, com toda a sua falange do bem, a comitiva da caridade, benfeitores, consoladores e doutrinadores, a estarem conosco, nos ensinando e nos auxiliando na evolução. Que assim seja. Jesus foi tentado. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, primeiro o Espírito conduziu Jesus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus Cristo à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus então respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. E lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Que assim seja. Se vocês quiserem acompanhar, vocês que estão em casa, hoje nosso evangelho é do livro de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 a 11. Mateus 4, de 1 a 11. Vamos lá. O evangelho de hoje fala que Jesus foi tentado. Talvez o título é meio maluco, né? Fala, nossa, Jesus foi tentado? Jesus foi tentado. Aqui fala que o Espírito conduziu Jesus ao deserto.
Ou seja, a nossa história já apresentou 2 personagens. Personagem 1, Jesus. Personagem 2. O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que maluco, hein? Para ser tentado pelo diabo. O diabo, ou o Satanás, como diz o texto, muito é conhecido como o inimigo de Deus, ou o grande adversário. São as traduções que nós temos para essa palavra. O inimigo de Deus, ou o grande adversário. Adversário do bem, adversário da luz, adversário da caridade, adversário do amor, adversário da paz, adversário da luz, né? Então, essa palavra, eu digo sempre, que ela não foi criada pela Umbanda. Tem pessoas que às vezes confundem os guardiões, que são os Exus, batizados, coroados, com estas 2 palavrinhas. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. A Umbanda tem um fundamento dos deuses, das divindades africanas. Portanto, Exu é uma divindade africana e não é amaldiçoado e não tem nada a ver com o que um dia alguma igreja pôde criar. Não tem nada a ver com isso. Ali são outros personagens. Conta então que ele foi levado para o deserto para ser tentado. Então o mestre foi levado para o deserto. Olha que interessante. O mestre não foi levado para o deserto para ser tentado. O mestre optou ir para o deserto para se preparar para a grande via sacra que ele viveria depois disso nos próximos dias, né? Que depois vem a prisão do mestre, a crucificação do mestre, a via crucis de todo o tráfego, de todo o caminho, o roteiro que ele faz com aquela cruz nos ombros, até a crucificação, terminando na Páscoa com a ressurreição do mestre, né? Então ele foi para lá e ficou durante 40 dias e 40 noites. Para colocar em ordem, dentro de si mesmo, tudo o que ele tinha que colocar. Por quê? Porque o mestre, ele era ao mesmo tempo humano, lembra disso? E ele era divino, não é? Não era 2 em 1? Humano e divino? E olha que interessante, quem é a parte humana da história? Que eu já ensinei. Quem é a parte humana da história? A parte humana da história, meu pai, é Jesus. Porque o Cristo é o divino. E já ensinei. Vocês verão muitas pessoas, ou algumas pessoas, com o nome de Jesus. Mas nunca verão ninguém com o nome Cristo. Cristo José da Silva, jamais. Porque o Cristo é o divino. E Jesus é o humano. Entende isso? Então, o humano foi levado, foi até o deserto, e o humano
foi tentado. Ah, já ficou mais claro, não é? O humano foi tentado, porque sobre o divino, o inimigo nada podia, nem pode e nem poderá fazer. Então, a provocação, a tentação foi sobre o humano, sobre o Jesus, o carnal, né? Vamos colocar aqui, o carnal, e não o espiritual. Mas, se o carnal falha, atinge o espiritual. Olha que maluco isso. Todas as vezes que nós saímos para o nosso deserto, e todo mundo já teve experiência num deserto, não é? Todo mundo já teve experiência no deserto. Esse deserto que ele passou 40 dias e 40 noites, feito o deserto de Moisés, também de 40 dias, feito o exército, desculpa, eu estou com o exército na cabeça, feito o deserto de Elias, o grande discípulo, feito os 40 dias, 40 noites de Noé, também dentro da arca, até que o dilúvio passasse. Esses 40 vêm perseguindo o povo de Deus há muito tempo. E Jesus também ficou 40 dias, 40 noites. Quando nós vamos para o nosso deserto, em que momento você, eu, tu, ele, nós, vós, eles, vamos para o nosso deserto? Quando a gente precisa falar com a gente mesmo, quando a gente precisa colocar algumas coisas em ordem, não é? Ou quando a cabeça está deste tamanho e você diz, eu não quero falar com ninguém, não é? Ou me deixe sozinho. Alguém já teve algum momento desse? Ou quando o preto velho fala, eu sei, se você pudesse, você sairia pelo mundo afora agora sem olhar para trás e sem dar satisfação. É ou não é? Muitas vezes acontece com a gente. Acontece comigo, acontece com você, acontece conosco, né? Então, todos nós já vivemos momentos de deserto. Todos nós já nos desertamos da vida em algum momento. E a gente vai para aquele nosso momento. E muitas vezes, esse deserto nosso, o sol também arde, porque nós estamos passando por momentos difíceis, por momentos delicados, por momentos de tristeza ou de tensão, por momentos de dor ou de luto. Nós vamos para o nosso deserto. E quando nós vamos para o nosso deserto, nós precisamos tomar cuidado, porque uma das coisas que nós encontramos no nosso deserto, no deserto pessoal de cada um, são os fantasmas. Tem fantasmas, queridos, que só existem no seu deserto pessoal. Tem vozes, gritos, monstros, que só existem no seu deserto pessoal. Aqui fora está tudo certo. Portanto, este espírito, ele tratou de atacar o mestre quando o mestre mais estava convalescido, ou seja, quando nós estamos no estado mais propício de fraqueza, é que nós somos severamente atacados. Severamente atacados. Olha que incrível
essa mente do mestre, com o seu lado humano, aceitar todo o roteiro do divino que vinha para ele cumprir. Imagine se você descobre hoje que você tem que salvar o mundo. A sua vidinha já estava pesada, né? Você achava que aquele boleto já estava te preocupando? Então, toma essa, salva o mundo. É ou não é maluco? Você achava que a tua vida tá aí, essa noite, você está lá dormindo, um anjo entra no teu quarto e fala, aí, velho, acorda, tenho um recado para você. Hã? Ou, dependendo do anjo, meu amor, o Senhor mandou te dizer. Ai, meu Deus, já está lá na porta da cozinha, né? Você precisa salvar o mundo. Quê? Né? Imagine Maria, né, que estava no seu momento de oração, quando recebeu a visita do anjo Gabriel, conhecido como a Anunciação, e ficou sabendo que a prima Isabel estava grávida e que ela também seria a mãe do Salvador e que ficaria grávida sem nunca antes ter tido qualquer envolvimento. Olha que maluco. Cara, se eu tiver em oração e um anjo entrar pela janela, primeiro que a claridade vai ofuscar o quarto inteiro. Entrar pela janela, e aí, hein? Será que dá para correr? Não dá, né? Paralisa, né? Você não sabe se grita, se corre, se chora, se eu estou vendo isso mesmo, né? Isso aconteceu com Maria, mas ela ficou firme ali. Então o mestre, quando ele vai para o deserto, e ele fica 40 dias e 40 noites, imagine alguém 40 dias e 40 noites em jejum. Ah, meu Deus. Imagina alguém 40 dias e 40 noites em jejum, em total estado de purificação. Olha isso. Já pensou? Se atrasar o seu almoço meia hora, como é que você fica? 40 minutos que você pediu o lanche não chega. Pizza, 50 minutos, o neguinho já quer até cancelar o pedido. É ou não é? Estava cozinhando a carne, abriu a panela de pressão, deu aquela furadinha, putz, você deixa mais uns 20 minutos, volta lá de novo. Ó a tromba. Ó, gente, vai dar uma atrasadinha aqui, viu? Agora, você imagine 40 dias em jejum. Obviamente que o corpo físico dele, esse corpo físico, ele está enfraquecido, tá ou não está? Qualquer um de nós, né? Qualquer um de nós. Imagina 40 dias. Depender desse jejum de 40 dias para entrar no céu, acho que eu já sei para onde eu vou. Né? Porque, é ou não é? Acho que todos nós já sabemos, né? Todos nós já sabemos. Então, 40 dias sem se alimentar, em puro jejum, a não ser de água, né? Qual que é a maior provocação que alguém pode fazer para quem está com fome? Oferecer alimento. É ou não é? Qual a maior provocação, a maior tentação que alguém pode fazer para quem está com sede? Oferecer água. Nossa, eu daria tudo para tomar um copo d'água agora. É, tudo mesmo? Né? Me dê a sua vida, tome a água. Então, ele pegou o quê? O ponto fraco. O inimigo, ele pegou o ponto fraco. E ele sempre vai fazer isso com a gente. Ele vai ficar nos rodeando, o mal ficará nos rodeando até
até identificar o nosso ponto fraco. E eu pergunto para você hoje, qual o seu ponto fraco que você morde a isca com a maior facilidade? Uma provocação? Ah, eu não aceito provocação. Eu já vou logo para cima, já vou dando... Opa, mordeu a isca. Era isso que ele queria. Porque ele te rodeia, ele te sonda. E ele vai te atacar pelo seu ponto mais fraco, mais sensível. É essa brecha que nós precisamos tomar cuidado, principalmente num tempo como esse, quaresmal. São essas provocações, esses pontos fracos que o mal nos odeia e tenta, feito uma serpente, nos dar o bote, nos lançar o seu veneno e talvez nos contorcer. Então, quando ele fala para o mestre, olha isso, teve fome. Então o tentador aproximou-se de Jesus e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Para quem está faminto, as pedras se transformarem em pães, o que eu mais quero é matar minha fome. Mas o mestre rebateu. Está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Inclusive, para muitos que já foram de outro segmento religioso, já cantou muito isso, né? Já cantou muito. Pai, é daí que nasceu, é daqui que nasceu. É dessa fala do mestre. Vocês já devem ter participado de uma missa, de uma sagrada missa, né? E ter escutado, né? Não só de pão o homem viverá, não é? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Ah, então é desse evangelho, meu amado. É desse evangelho. É uma palavra do mestre. Não só de pão o homem viverá. Mas o que o inimigo faz? Ele tenta dar para Jesus o que ele mais precisa naquele momento, a provocação. Outra coisa, não só de pão o homem viverá. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. O que ele queria? Ele queria que o mestre usasse de uma fé. Olha que maluco, olha que provocação. A tentação, ela acaba sendo uma provocação, né? É ou não é? Então, ele queria que o mestre usasse de uma fé exibicionista. Tem gente que fala que em nome da fé come até vidro, mas não consegue praticar uma caridade para com o outro. Em nome da fé, faz coisas absurdas, que é mais um exibicionismo, e nós podemos constatar isso na televisão todos os dias, em diversos canais. Puro exibicionismo. Em resumo, pão e circo. E a fileira de fiéis só aumenta. A fileira de enganados só aumenta. Puro exibicionismo. Nos altares, nos púlpitos, nos sermões. Mas Jesus não quer uma fé exibicionista. Ele quer uma fé que me transforme por dentro e que me torne cada vez melhor. Melhor para mim, e eu me tornando melhor para mim, eu serei melhor para o próximo. A fé é entre eu e Deus.
A fé não precisa ser colocada em outdoor, em megafone. Não. A relação aqui, ó. Entende? Então Jesus caiu fora dessa fé exibicionista que ele tentou. Então pula daqui, quero ver mesmo se você é ou tal. Não vou cair nessa, meu querido. Imagina o mestre falando para ele, meu querido, eu não vou cair nessa. Se você quer, pula você. Né? E é isso que nós precisamos dizer às pessoas que vivem nos provocando para ver se a gente morde a isca. Meu querido, minha querida, eu não vou cair nessa. Se você quiser, pode fazer você. Ai, se eu fosse você, eu não deixava. Ai, se falasse assim comigo. Vai lá, então. Vai lá. Para mim, eu estou muito bem, obrigado. Está tudo certo aqui. Não me ofendeu, não absorvi a ofensa feita, a provocação, não vou morder essa isca, mas sinta-se à vontade. É essa inteligência espiritual que nós precisamos ter. E a própria vida, tirando as pessoas, a própria vida vai nos provocar. Vai nos colocar em situações para erro, nos induzir a erro. Nos induzir a erro. Olha que maluco, a própria vida, às vezes, coloca armadilhas para nos induzir a erro. E a gente fica com o olho brilhando, porque a gente fica apenas no humano, a gente esquece que nós somos divinos também. A gente fica apenas no humano e o humano, né? O humano vive no mundo dos prazeres, de todos os sentidos, prazeres em todos os sentidos, no mundo dos privilégios. Ah, se for para levar privilégio, para ter privilégio, estou dentro. Ah, e essa boquinha aí, não tem um lugarzinho para mim? É ou não é? A gente não quer nem saber do depois, das consequências, do plantio, colheita, o dia da safra. Você pensa ali na hora. O humano pensa muito limitado, né? Já o que é espiritual, o que é divino, é para a vida toda e para a eternidade. Então nós precisamos, se nós nos colocamos como espíritas ou espiritualistas ou umbandistas, a gente precisa começar a pensar tudo de acordo com a eternidade. E não no imediatismo. Eu vou fazer aqui agora, não dá nada. Dá sim. Uma hora vai dar. Pode aguardar que foi para o livro preto, a anotação que foi feita. Dá sim. Não cai nessa não. É interessante, é vantajoso, você vai levar vantagem, mas essa vantagem você vai perder 5 vezes mais. Valores maiores que essa vantagem que você acha que está levando. O universo não aceita e não entrega a ninguém o que não é dele. O universo não aceita. Portanto, o inimigo, mais uma vez, ele é enganoso. O inimigo trabalha sempre com a enganosidade. Ele é o pai da enganosidade, da confusão, da discussão e da divisão. É isso que ele é. Ele quis causar uma divisão, uma discussão entre Jesus e entre o Pai, o Criador, entre Deus. Olha aqui. Jesus lhe respondeu, também Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito e eles te levarão nas mãos. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse, eu te darei tudo isso, olha, se te ajoelhares diante de mim. Cara, o meu Deus é meu Pai, meu Criador, eu não ajoelho diante de mais ninguém, de nenhum outro, ou seja, ele quis causar discórdia entre Deus e o mestre, entende isso? E muitas vezes, quando nós estamos no nosso deserto, há pensamentos, fantasmas e monstros
que querem causar discórdia entre nós e Deus. Entre a nossa fé, uai, você não disse que tinha seus guias, tinha suas entidades, que acreditava em Deus? Olha onde você está. Cadê que ele não vem te salvar? Cadê que ele não vem te ajudar? E quando não são os pensamentos, são pessoas. Ai, cadê seus orixás? Cadê suas entidades? Cadê... Assim como Jó passou por isso, perdeu tudo. Mas a fé de Jó o manteve firme e fiel a Deus. Em todos os momentos da vida, se mantenham firmes e fiéis a Deus. Porque o nosso deserto, acompanhado pela nossa fraqueza, ou pela nossa fome, ou qualquer outra necessidade, qualquer outra dor, vai trazer o espírito da enganosidade, da confusão, da divisão, e vai querer nos afastar de Deus. Todas as pessoas profundamente perturbadas, ou que tiveram fases profundamente perturbadas, naquele momento, exato momento, elas se afastaram de Deus. Talvez não porque queriam, mas é como se a sua fé estivesse neutra, sem efeito. Ela não conseguia se religar, ela não conseguia se reconectar, por mais que ela tentasse. Olha que maluco isso. E há pessoas que precisamos fazer inúmeros segmentos, rituais, trabalhos, orações, para ela poder se reconectar, se religar com Deus. Ela fica muito avulsa, muito presa fácil, ela fica muito solta na dimensão, na atmosfera e na energia que ela está. E aí, mais uma vez, o inimigo, aquele que trabalha a serviço do mal, ou aqueles, é onde vem e... Por quê? Porque aquele ser naquele momento está presa fácil, volúvel, muito fácil, ou vulnerável a esse tipo de coisa. Então, esses 40 dias para nós são dias profundamente de teste. Ah, eles estão testando a minha paciência. Estão. A gente acredita que uma grande legião de espíritos passeia pelo mundo, ou perambula, melhor dizendo, né? Quem passeia é espírito de luz, né? Perambula pelo mundo, e as pessoas tendem a ficar mais sensíveis, tendem a ficar nervosas, preocupadas, ou explosivas, com muito mais facilidade. Há uma energia densa que precisa ser contida, que precisa ser diluída. Mas se nós nos revestirmos de luz, de proteção, de oração, eu tenho certeza que a gente vai conseguir passar a pé enxuto nesse mar. Entende? Então esse evangelho é isso. É que a gente possa ter essa fervura do Cristo. Porque enquanto humanos, todos nós seremos tentados. Se não é de uma forma, é de outra. Se não é de um jeito, é do outro. Quando não, começa a quebradeira. Daqui a pouco tem gente chutando o carro. Mas eu arrumei semana passada. Foi mais de R$1.000, como assim? Fui lá e me falou que vai ficar em 700. Essa torneira? Ah, não, vocês estão brincando comigo. Eu chamei o homem, que faz 15 dias. Sabe, as coisas mais simples que você possa imaginar e que vai te passar despercebido? São provocações, acredite. Para ver se te desestabiliza, se te tira do sério, se faz você... Não aceite e não morda a isca, não aceite provocações.
E ele termina dizendo, Jesus lhe disse, vai-te embora, Satanás. Porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então, foi embora. E os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Ô pai, esses anjos também, hein? Palhaçada. Enquanto Jesus estava lá no sufoco, em vez de ir lá ajudar o mestre, ficou de longe, sei lá se ficou olhando, se estava dormindo, onde é que estava. Só depois que o bichão foi embora, é que eles se aproximaram. Por que será que Jesus passou tudo isso, gente? Por que será que Jesus passou tudo isso, Everson? Por que será? Anne, por que será que o mestre passou tudo isso? Para se fortalecer. Para se fortalecer. E antes disso, por quê? Porque Deus permitiu. E nós não entendemos por que Deus permite certas coisas em nossas vidas. O Senhor foi fazer isso comigo? Como que o Senhor pôde permitir uma coisa dessa? Eu? Logo eu? Não é assim que nós falamos? Logo eu, que faço isso, que faço aquilo. Logo eu, o Senhor foi permitir isso comigo. Cara, está aqui o mestre. Passou por todas essas provações. Combateu, foi guerreiro, foi firme. Não é o servo maior que o Senhor. Se o Senhor passou por isso, que dirá o servo? Ou os servos? Cada um de nós. Então, pare também de achar, ou de se colocar, uns se colocam no deserto, e outros se colocam no próprio inferno, né? Só a sua vida, ai, minha vida, não. Eu tenho problema, ele, tu, nós, vós, eles, todo mundo tem problema. Como eu digo sempre, até o Frankenstein, né? Até o Frankenstein. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Porque a gente começa a somatizar as coisas. Você quer ver uma coisa que eu detesto? É falar com alguém como você está. Ah, vai indo, né, Serginho? Meu sogro internou, meu menino agora está com uma coceira. Ai, minha vizinha, coitada, até ontem estava no hospital. Teve um derrame. Você vê, né? O cachorro da minha menina foi atropelado. Quero saber como você está, cara pálida. Para de ficar somatizando as coisas que nem são suas. É ou não é? As pessoas vão absorvendo problemas dos outros que nem são delas. Se carregam com esse tufo de energia negativa que elas não aguentam nem carregar o cabelo da cabeça e quer carregar o problema alheio. Quero saber como você está. Você está em paz? Está tudo bem? Porque problema nós vamos ter, né? E vai ser necessário, em alguns momentos, a gente ir para o nosso deserto também. O que precisa ter consciência é que não aceite provocações. Não aceite provocações. Nenhuma delas, de nenhum tipo, de nada, nem de ninguém. Às vezes, não virá através de pessoas, virá através de situações, de coisas. Entenda isso. Então, que nós possamos aprender essa grandeza desse evangelho de hoje. Então, se até o mestre foi tentado e resistiu firmemente a tudo isso, cabe a nós também, dentro do nosso deserto, do meu deserto, do seu deserto. Geralmente o deserto parece um lugar de silêncio, né? Mas vocês já viram como a gente fica tumultuado quando a gente vai para o nosso deserto? Que maluco, né? São tantas vozes, são tantas situações.
tivesse uma porta para sair correndo do deserto, né? E todos nós temos. O que nos vale, portanto, é que nós possamos aprender com esse momento histórico que o Mestre passou. E olha, quando a gente se torna presa fácil, a vida ou as pessoas ou as situações vão te levar para lá, para cá e para onde eles quiserem. É como se você deixasse de ser dono de si. E é isso que muitos espíritos das trevas fazem. Se você não se cuidar, se você não abrir o olho, se você não for firme com você, se você não lutar contra isso, se você não for em busca da luz, daqui a pouco, eles é que estarão ditando as regras da tua vida e fazendo o que quiserem com você. Por que que não fez com o Mestre? Firmeza, confiança no Pai, entrega. Mesmo convalescido, mesmo debilitado, porque 40 dias, 40 noites em jejum não é para qualquer um, né? Que assim seja, né? Que nós possamos viver com essa leveza, um sorriso, com confiança em Deus e paz no coração. Tudo vai passar, que assim seja, né, Santo? Vamos agradecer ao nosso Pai, Criador de todas as coisas, agradecer ao nosso amado irmão Bezerra, mais uma vez, tu possas voltar para a sua esfera, para a sua dimensão espiritual, com todos que lhe acompanham, em nome do bem, da caridade e da luz divina, a nossa gratidão. Assim seja. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite e uma boa semana a todos. Que assim seja. A bênção que é de bênção.